Hora de falar sobre o Cruzeiro, que quer um reajuste em caso de troca no patrocínio Master. Samuel Venâncio, meu parceiro, contou que o Cruzeiro pode ter uma troca de patrocínio Master, mas não seria uma grande troca. A Betfair daria lugar à Bet Nacional, ambas empresas têm o mesmo dono e fazem parte do mesmo segmento. O Cruzeiro até concorda com a troca, mas exige uma compensação financeira maior, até porque o contrato atual do Cruzeiro está bem defasado em relação aos rivais. Raposa tem só o 12º maior patrocínio Master do país, 40 milhões de reais. O Atlético Mineiro, seu grande rival, ganha 60 milhões de reais da H2Bet, são 20 milhões de reais de diferença. Separei aqui alguns dos valores dos times que mais ganham com o patrocínio Master para você entender como o Cruzeiro ficou para trás da concorrência. O Flamengo fatura 268 milhões, Corinthians 103 milhões, Palmeiras 100 milhões, São Paulo 78 milhões. Ainda temos o Galo com 60 milhões, Botafogo 55, Santos 52 milhões e meio, Fluminense com 52, Grêmio e Internacional com 50, aí aparece o Vasco em 11º com 47 e o Cruzeiro com 40 milhões. O Vasco também é da Betfair e também pode trocar patrocínio para a Bet Nacional, mas assim como o Cruzeiro exige uma bolada para que esse acordo saia do papel a partir de 1º de janeiro de 2026. Ô, João Vitor Xavier, queria que você me contasse a sua opinião, a sua análise, qual o tamanho do esforço também que tem que ser feito, né? Matheus Pereira vai querer um aumentozinho ali, que é justo, o Cruzeiro vai querer segurar também a questão financeira, é um balcão agora de negociação. Qual a sua opinião, o tamanho do esforço aí que o Cruzeiro deve fazer para a permanência do Matheus Pereira, hein, João? Um abraço, Thiago, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes. Claro que o Cruzeiro tem que fazer todo o esforço para ficar com o MP10. Todo esforço. É o craque do time, é o jogador diferenciado, é o cara do toque de classe e de qualidade, é o jogador que faz o diferente, né? O Matheus Pereira é aquele jogador que lembra o camisa 10 clássico do futebol. É o jogador que lembra o jeito que o torcedor do Cruzeiro gosta do seu camisa 10. Eu não estou comparando os jogadores. Cada um no seu tempo, cada um na sua época, cada um do seu jeito. Mas quando a gente volta no tempo, a gente lembra de um Dirceu Lopes, a gente lembra de um Alex, e a gente lembra hoje do MP10. Eu não estou comparando, acho que os dois jogadores que eu citei foram mais jogadores que ele, né? 2 gênios da história do futebol mundial, mas eu tô falando do estilo de jogo, do perfil daquele camisa 10 que pega a bola, que controla o jogo, que distribui, que dá o ritmo ao time. Então, mais uma vez, não estou comparando o MP10 com ninguém, mas estou falando do perfil de jogador que, aliás, está muito em falta no futebol brasileiro. Você não tem hoje na seleção brasileira um camisa 10 clássico, tradicional, que dê o ritmo ao jogo, e é por isso que muita gente, inclusive, pede a presença do MP10 com justiça na seleção brasileira, Thiago. Por ser esse jogador que dá o ritmo de jogo. Você gosta muito dos termos novos do futebol, né, Thiago? É o pifador, é o cara que serve ali o seu companheiro de ataque, é o cara que bota o atacante na cara do gol. Não à toa o Caio Jorge tem brilhado tanto na temporada. Primeiro pelo seu mérito, pela sua qualidade, mas depois porque tem um cara como o MP10 para servir, para fazer o papel de garçom. Então, tudo que o Cruzeiro puder fazer para ficar com esse jogador, o Cruzeiro tem que fazer. É um cara diferente, você não acha um jogador como ele em qualquer esquina, e vale destacar que a diretoria do Cruzeiro já fez um grande esforço por ele. Logo que o Pedro Lourenço assumiu, conseguiu contratar esse jogador do futebol do exterior, que o Ronaldo não tinha dinheiro naquele momento. Então agora é fazer tudo que puder para segurar esse jogador, que vai vir aí um grande assédio do futebol internacional, vai vir aí uma grande força de todo mundo para tirar o MP10 do Cruzeiro, porque ele é o craque do time, ele é o grande jogador, mas num ano que o Cruzeiro volta para a Libertadores, segurar o seu craque será passo muito importante para que o Cruzeiro possa brilhar na Libertadores do ano que vem. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de reapresentação. O Cruzeiro volta aos treinamentos na Toca da Raposa 2, a programação já foi toda estabelecida, foram 2 dias de folga, amanhã desta quarta-feira ainda de folga, para que à tarde os atletas possam voltar às atividades
sob o comando aí do técnico Leonardo Jardim. Aí o Cruzeiro treina hoje, amanhã e sexta, tem uma folga no sábado, depois o Cruzeiro vai direto, treina domingo, segunda, terça, quarta, viaja para Caxias do Sul, joga na quinta, retorna, sexta, sábado e domingo, sexta e sábado, e no domingo tem jogo diante da equipe do Corinthians. Essa partida no Mineirão, domingo às 8h30 da noite, até um duelo aí de esquenta, né? Para os duelos, para os jogos das semifinais da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Corinthians, que vão decidir uma vaga na finalíssima da competição. Claro que jogadores que estão se recuperando no departamento médico, eles tiveram aí uma programação especial neste momento de folga e hoje estarão todos aí na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim começando essa preparação para o jogo diante do Juventude. Juventude que fala em buscar um resultado positivo para que possa sonhar ainda com uma saída da zona de rebaixamento. Sei que tem muito torcedor do Cruzeiro na região, Caxias do Sul ali, Rio Grande do Sul, né? E tem lá no nosso centraldatoca.com.br os ingressos para esta partida. De acordo com as informações divulgadas pelo Juventude, os ingressos estarão disponíveis com um valor promocional, hein? R$20 até domingo. Domingo agora, dia 16, no site Eleven Tickets. A partir de segunda-feira, dia 17, aí o ingresso à inteira passa a custar R$40, R$20 a meia entrada. Então, o torcedor que quiser comparecer aí dos redutos, né, espalhados Brasil afora, principalmente o pessoal da região ali de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para este duelo importante. Então, no ano passado estivemos lá e o Cruzeiro venceu, era a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o gol foi marcado pelo Teves, que hoje está emprestado ao Atlético Paranaense. E nesta partida, ontem trouxemos a informação, Fabrício Bruno vai atuar normalmente, ele retorna de carona no avião da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira. O avião vai buscar o Vitor Roque e o Fabrício Bruno vem até São Paulo no avião da Leila e de São Paulo segue para Caxias do Sul. É duelo aí importantíssimo para o Cruzeiro no meio agora da data FIFA, né? No final de semana o Cruzeiro vai secar aí Palmeiras e Flamengo, que terão os compromissos para igualar ali o número de jogos na tabela, e aí vai dar para todo mundo ter a noção do que realmente vai acontecer neste momento, nesta reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, uma outra informação que a gente antecipou no Central da Toca, o patrocinador master do Cruzeiro estuda alterar a marca no uniforme no ano que vem. É que são empresas do mesmo grupo, e aí o patrocínio master hoje tem a Betfair e estuda alterar a marca a partir de 2026, melhor dizendo, e aí a ideia seria apostar na Bet Nacional, que é uma empresa do mesmo grupo, do mesmo segmento, a casa aí que tem contrato com o Cruzeiro também em 2026. Oficialmente as partes não vão comentar sobre este assunto. Claro que o Cruzeiro vai, num futuro aí, ter conversa também para ampliar o contrato em termos financeiros, pelo que vem acontecendo, né? Um movimento muito forte desses patrocínios dos vários clubes do futebol brasileiro. Tá falado, pessoal? Olha só, fizemos um levantamento aqui com o nosso competente produtor Henrique Faria, e o Cruzeiro que está invicto a 7 partidas, 4 jogos sem sofrer gols. É uma campanha, gente, absurda, é uma campanha absurda. Invicto a 7 partidas, 4 jogos sem sofrer gols, aproveitamento em 10 jogos, são 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, 9 gols em 10 jogos. Mas aí eu queria saber de você, Grice, o desempenho ofensivo do Cruzeiro teve uma ligeira
leve ou teve uma absurda queda? E aí eu não coloco só no singular no Caio Jorge, não. Eu coloco como coletivo num todo. E já adianto, não é implementação de crise, é enaltecer tudo que foi feito de bom, tudo, que é muito bom que está sendo feito. Muito, muito bom. Tanto que disputa o título ainda até agora e está em uma semifinal de Copa do Brasil. Mas é que a gente estava vivendo um momento do Caio Jorge tão esplendoroso. E repito, não quero singularizar isso. Há uma queda no setor ofensivo do Cruzeiro ou não? Isso é normal mesmo? Como é que você vê isso? Ou seja, Jota, assim, eu acho que há uma grande queda na parte ofensiva do Cruzeiro, uma grande queda, não é uma queda pequena. O Cruzeiro tem tido muito mais dificuldade para produzir e principalmente para concretizar do que já foi em outros momentos do Campeonato Brasileiro. É importante que se diga que apesar dessa queda ofensiva, o Cruzeiro não perdeu os seus padrões, a sua organização, e acho que isso é o que sustenta o time, né? O Cruzeiro passou a ser um time que tem feito poucos gols, são só 9 gols marcados nos últimos 10 jogos, mas que ainda assim tem conseguido ganhar os jogos e perdendo pouquíssimos jogos, por conta dessa organização e por conta desse padrão que tem sido mantido. Mas me parece claro que ofensivamente o time perdeu. O Cruzeiro tem criado menos chances, e tem concretizado menos chances. Acho que muito disso está ligado a, eu não vou dizer nenhuma queda do Caio Jorge, porque o Caio Jorge passou por 2, 3 meses do ano que ele estava absolutamente iluminado, né? O Caio Jorge, tudo que ele chutava, a bola batia em alguém e entrava, ele não tinha ângulo, a bola fazia a curva e entrava, ele estava numa fase iluminada. E essa fase passou um pouco. O Caio Jorge ainda continua sendo um cara muito útil. Outro jogo ele fez 2 gols, há pouquíssimo tempo atrás. Ele fez 2 gols e decidiu o jogo pro Cruzeiro, foi fundamental naquele jogo do Cruzeiro, foi contra o Fortaleza? Foi... Vitória, 3-1? Vitória. Que ele marcou 2 gols, sofreu pênalti, marcou o gol e tudo mais. Então, assim, ele ainda é um cara importante e decisivo, mas ele não tem conseguido manter a média de gols que manteve, porque era muito difícil mesmo de se imaginar. Acho que a queda do Caio Jorge é meio natural. Mas, em geral, o Cruzeiro, como um todo, ele tem tido mais dificuldade para produzir chances, pro Caio Jorge e para os outros jogadores também, né? O Christian, por exemplo, vinha sendo um cara que estava fazendo gol, dando assistência, com uma boa regularidade, isso diminuiu. O próprio Matheus Pereira tem diminuído o número de participação dele em gols. Enfim, o poderio ofensivo do Cruzeiro teve uma queda e é algo que precisa ser trabalhado para pensar principalmente aí nessas semifinais de Copa do Brasil, embora na Copa do Brasil você não precise fazer muitos gols, né? O Cruzeiro pode não fazer mais nenhum gol na Copa do Brasil e ser campeão. Mas é importante ter um pouco de atenção a isso, tentar entender os motivos dessa queda de desempenho ofensivo e tentar buscar alternativas e soluções, certamente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.